Graça e paz, queridos! Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com você nessa manhã maravilhosa, de bênção, de alegria, de paz. Que esse dia que o Senhor encha você da sua bênção, da esperança que há em Cristo Jesus. E eu quero ler com você aqui em Atos capítulo 2, no versículo 41 em diante, diz assim: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor àqueles que iam sendo salvos. Legal, né? E coisa tremenda, o nascimento da igreja. Esse aqui é o nascimento da igreja. Foi os primeiros dias da igreja, os primeiros momentos da igreja. Hoje de Pentecoste, naquele discurso de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. E o texto fala aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então tem algumas coisas muito interessantes aqui que eu quero falar para você, destacar aqui nessa manhã, que são coisas muito importantes, que eu costumo dizer que são, assim, a base da vida cristã. Na verdade, a base da vida, né? Porque tudo, para aquele que crê em Deus, tudo é vida cristã. Mas eu quero dizer assim, do seu desenvolvimento espiritual. São 4 elementos aqui que ajudam a gente a crescer, que ajudam a gente a se fortalecer na fé, na graça. Talvez você seja uma pessoa que está lutando muito para se manter na fé, para se manter de pé, para estar... E eu quero dizer para você que são elementos simples que a Bíblia fala aqui. A primeira delas é a oração. Sem oração, não vai, irmão. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder, né? Esse é um ditado antigo na igreja. Então a oração, ela nos sustenta. A oração, a gente fala com Deus. A gente leva o nosso clamor a Deus. A gente se comunica com Deus. E a oração, ela é uma via de mão dupla. Porque você fala, mas Deus também fala no seu coração. Deus também fala no seu espírito. Então a oração é um desses pilares. O segundo pilar é a palavra. Eles perseveravam na doutrina, na palavra. Eles perseveravam na oração. Então eles perseveravam na palavra. A palavra de Deus é alimento. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa ter uma boa Bíblia de estudo em casa e sublinhar os textos, escrever do lado aquilo que Deus vai falando com você, aquilo que você vai entendendo, você vai anotando. Você precisa estudar a palavra. Não somente abrir e ler um versículo isoladamente, isso é bom, até é bom, mas é preciso que você se alimente, que você, sabe, investigue, que você tenha esse carinho, esse amor pela palavra. A igreja primitiva tinha isso. Terceira coisa, que é uma chave importante também, é a comunhão. Eles tinham comunhão, eles viviam juntos, eles congregavam. Ainda ali não eram os primórdios, não tinha igreja na casa de ninguém, eles estavam começando. Exatamente através desse crescimento vieram as igrejas, né, em várias cidades, nas casas, e eles tinham comunhão.
eles sentavam junto, eles conversavam, eles conviviam, eles interagiam. E isso é muito importante, que você não seja uma pessoa isolada, mas que você interaja, que você conviva. Por quê? Porque através do testemunho do outro eu sou edificado. Às vezes até mesmo através dos conflitos que surgem pela convivência, nós amadurecemos, nós somos adestrados, nós somos preparados. Todos nós precisamos de um discipulado, que alguém que já caminhou mais possa ministrar na nossa vida, nos ensinar, nos mostrar, nos acompanhar, nos ajudar. Isso está dentro desse contexto da comunhão. E a quarta chave é o serviço. Eles serviam uns aos outros. Eles serviam partindo o pão. Eles serviam uns aos outros com os seus bens, vendiam as suas propriedades, repartiam, havia comunhão, havia doação, havia liberalidade, havia generosidade. Essa prática de vender tudo e ter tudo em comum, depois, mais para frente, foi abandonado pela igreja, porque isso gerou alguns tipos de problemas que os apóstolos administraram, dizendo: cada um trabalhe para que tenha para si e também para repartir. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que o serviço, ele é muito importante. Você servir alguém, você servir, ser útil no reino de Deus, sabe? Quando você está na igreja, na nossa realidade hoje, está na igreja e você serve num dos ministérios, numa das equipes de trabalho, no voluntariado, quando você participa de uma equipe, sendo um voluntário, sendo participando da diaconia da igreja, que é o serviço na igreja, isso acrescenta muito na sua vida. Muita gente despreza isso, acha que é só palavra e comunhão, ou palavra e oração, esquece muitas vezes da comunhão e muitas mais vezes esquece do serviço. Então, muitas vezes isso gera cristãos arrogantes, cristãos que não sabem, não são humildes, não sabem servir. E é interessante que foi uma das características que Jesus colocou para a maturidade e para a liderança. Ele diz: quem for o maior, seja o que mais sirva. Então Jesus sempre falou sobre a importância da gente servir o outro, servir a Deus, servir a nossa família, servir aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora. Porque isso faz parte do testemunho cristão, faz parte do testemunho de que Cristo está em nós. Então, que nessa manhã você guarde isso no seu coração. Oração, palavra, comunhão e serviço. Deus abençoe você, uma manhã abençoada. Nos ajude compartilhando esse vídeo. Deus abençoe você.